Então vamos entender aqui, ó. Vamos praticar, vamos fazer o nosso primeiro exercício sobre concentração de solução. Então você percebe aqui na imagem que você tem um cloreto de sódio a 0,9%. O que é o cloreto de sódio a 0,9%, turma? Isso é o soro fisiológico. Esse frasco de soro, ele tem 500 ml. A pergunta é: quantos gramas de cloreto de sódio há em um frasco de soro fisiológico a 0,9% de 500 ml? Então, vamos primeiro analisar o que é que está sendo solicitado. Ele não está pedindo gotas, ele não está pedindo microgotas, nada disso. Ele está querendo saber quantos gramas de cloreto de sódio tem dentro desse frasco todinho aqui de 500 ml. Para resolver essa questão, a primeira coisa que nós vamos olhar é para a porcentagem ou para a concentração. Quanto é a concentração, turma? 0,9%. Então, eu vou escrever aqui, 0,9%. O que é que significa 0,9%? Que você já aprendeu. 0,9% significa que você tem 0,9 gramas de cloreto de sódio a cada 100 ml. Montou a sua primeira relação. Isso é a primeira coisa que você vai fazer quando se tratar de questões de concentração de solução. Entender primeiramente o que é a porcentagem. 0,9% significa 0,9 gramas a cada 100 ml. Segundo passo, lembra que eu falei que você, para resolver uma questão de concentração de solução, você vai precisar fazer a porcentagem, a regra de 3? A regra de 3 agora é fácil. Ele está querendo saber quantas gramas de cloreto de sódio tem dentro de um frasco de 500 ml. Ou seja, ele quer saber em 500 ml quantos gramas de cloreto de sódio eu tenho dentro deste frasco. Agora você acabou de montar uma regra de 3 simples. Então vamos fazer tudo do início. A questão quer saber quantos gramas de cloreto de sódio tem dentro de um frasco desse aqui, de soro a 0,9%, com um volume total de 500 ml. Primeira coisa a ser feita, entender a concentração. 0,9% significa 0,9 gramas a cada 100 ml. Eu tenho quantas gramas em 500 ml? É o que a questão quer saber. Bora responder isso aqui? Regra de 3. Como que eu resolvo a regra de 3? Multiplica os extremos. 100 vezes x é igual a 100x. 100x é igual a 0,9 gramas vezes 500. 0,9 vezes 500, pessoal, dá 450. 450. O que é que eu faço agora? X é igual a 450 dividido por 100. Corto esse zero aqui de cima com esse zero aqui de baixo. Eu tenho agora 45 dividido por 10, que dá igual a 4,5 gramas. Ou seja, dentro desse frasco aqui de 500 ml de soro fisiológico a 0,9%, eu tenho 4,5 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, depois que o meu paciente, depois que eu terminar de infundir todo este soro de 500 ml nele,
vai ter sido infundido ou vai ter sido administrado no paciente 4,5 gramas de sal, porque o cloreto de sódio nada mais é do que sal, tá? O cloreto de sódio nada mais é do que sal. Então, depois que ele tiver tomado esse frasco todinho de soro, tiver sido infundido nele, terá sido administrado um total de 4,5 gramas de cloreto de sódio. Tá bom? Então, recapitulando, a primeira coisa que eu faço é entender a concentração. Eu vou aqui, olho para a concentração e eu entendo que 0,9% é 0,9 gramas a cada 100 ml. A questão quer saber quantas gramas eu tenho em 500 ml de soro. Faço a regra de 3 e o resultado é justamente o total de cloreto de sódio que tem dentro deste frasco de 500 ml. Vamos para mais uma. Vamos para mais uma questão que é para poder fixar o aprendizado na mente de vocês. Questão pergunta: quantos gramas de glicose há em um frasco de soro glicosado a 5% de 500 ml? Então, você olha aqui para esse frasco, ó, glicose 5%, e o volume total desse frasco é 500 ml. Ou seja, aqui dentro eu tenho 500 ml de soro glicosado a 5%. A questão quer saber quanto eu tenho de glicose dentro desse frasco todo. Ou seja, dentro de 500 ml de soro glicosado a 5%, eu tenho quantas gramas de glicose? Primeira coisa que a gente faz é o quê? Olhar para a concentração. Muito bem. Qual é a concentração? 5%. Então, ó, 5% significa o quê? Que eu tenho 5 gramas a cada 100 ml. Ou que a cada 100 ml desta solução eu tenho 5 gramas. Que no nosso caso dessa questão é glicose. Então, 5% significa 5 gramas de glicose a cada 100 ml da solução. A questão quer saber quantas gramas de glicose eu tenho em 500 ml. O que é que eu tenho agora, turma? Uma nova regra de 3, tá? Uma nova regra de 3. O que é que eu faço então? Ó, multiplico os extremos. 100 vezes x é igual a 100x. Faço 5 vezes 500. 5 vezes 500. Aí agora eu tenho agora essa equação. Ó. 100x é igual a 5 vezes 500. Quanto é 5 vezes 500? 2.500. Esse 100 agora vai passar para a divisão. Então, fica 2.500 dividido por 100. Corto este zero e esse zero aqui. Esse zero e esse zero ficou 25 dividido para 1. Quanto é 25 dividido por 1? É ele mesmo, né? 25 gramas. Ou seja, dentro desse frasco de soro glicosado de 5% de 500 ml, dentro dele tem um total de 25 gramas de glicose. Não esqueça de colocar, pessoal, aqui ó, a unidade medida, que neste caso é grama. Então, depois que você infundir 500 ml de soro glicosado a 5% no paciente, terá sido infundido nele um total de 25 gramas de glicose. Tá bom? Terá sido infundido nele um total de 25 gramas de glicose.